É muita satisfação tê-los aqui conosco hoje, no dia de hoje, para uma imersão importante, né, nos tempos que a gente tem vivido. A gente não vai se delongar e eu queria já chamar a nossa grande irmã Maria Tereza para fazer a prece de abertura dos trabalhos de hoje. Boa noite, amigos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, permanecer com bastante serenidade, pois hoje é um dia muito importante para nós que aqui estamos encarnados e também para os desencarnados, nossos amigos, nossos parentes, as pessoas de que temos saudade e de que gostaríamos de ter uma palavra de conforto. Primeiramente, vamos agradecer muito a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por proporcionar-nos esta oportunidade. Que nós possamos sempre ter um comportamento dentro dos princípios que Jesus nos ensinou, dentro da moral, da fé, da caridade, sempre sabendo que nessa vida nós temos não só alegrias, mas também tristezas, dores, e que essas dores também nós devemos agradecer por elas, pois elas nos ensinam a melhorar, a levar a nossa vida de uma maneira diferente. Então, que nós tenhamos muita fé, fé em Deus, fé em nós próprios, porque pela fé nós alcançamos muita coisa. Ela nos impulsiona e nos eleva, que nós tenhamos sempre a nossa mente pura, com bons pensamentos, e a mente e o coração, e que esses pensamentos nos levem a amar a todos, tanto aqueles que nos são simpáticos, mas também aqueles que às vezes nos ferem. É aí que nós demonstramos que estamos seguindo os ensinamentos de Jesus, pois ele diz: amai a Deus, vosso Pai, e também a todos os vossos irmãos. Fazei aos outros aquilo que querias que fizessem a si. Então, com pensamentos, sentimentos e atos retos, nós sempre estaremos seguindo aquilo que Jesus nos ensinou. Que nós tenhamos as bênçãos sobre todos aqui os presentes, sobre os ausentes, sobre nossos familiares, que todos aqueles que estão sofrendo qualquer tipo de problema físico, espiritual, moral, que eles sejam abençoados e que recebam as bênçãos divinas. Que todos aqueles, tanto aqui encarnados como desencarnados, recebam as bênçãos de Jesus. Muita paz, muito amor, tudo de bom para nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e
e a glória para sempre. Que assim seja. Muita paz para nós e paz para o mundo também. Pessoal, e com esse coração cheio da fé proclamado aqui pela Dona Teresa, que a gente gostaria de convidar para o andamento dos trabalhos de hoje, as preliminares, né, do nosso amigo João Dias, que depois vai nos trazer mensagens tão importantes. Nosso amigo Fábio de Oliveira vai fazer a prece, vai fazer a apresentação da data de hoje com a mensagem evangélica. Fábio, por gentileza. Prezados amigos, prezados irmãos, nesta noite tão solene para todos nós, nós vamos homenagear, como sempre, os nossos amigos, os parentes, os queridos do lado espiritual, com a nossa prece, com a nossa vibração e muito mais, com o nosso pedido de comunicação deles para conosco. Desta vez, através da escrita, para que possamos apreciar os recadinhos espirituais que Deus, Jesus e a espiritualidade benfeitora nos encaminha. Nós fomos convidados pelos mentores espirituais do nosso irmão para a gente falar aqui a respeito do assunto mais importante para as nossas vidas. Para falar de uma pessoa que realmente traz ao nosso coração aquele bem-estar tão importante quando nós começamos a pensar sobre a importância dele na nossa vida. Nós falamos de Jesus, Jesus o Cristo, e nós queríamos conversar nesse instante para que nós possamos entrar em sintonia com o plano espiritual cada vez mais e receber a visita, a presença dos nossos amigos da espiritualidade, pelos quais nós viemos aqui hoje para solicitar esse recadinho espiritual. Jesus foi uma pessoa, eu digo assim, foi, mas não está muito certo. Jesus é a pessoa muito importante na nossa vida. Um ser espiritual que veio das alturas e se transformou, através da sua mensagem, mesmo antes dela, como governador espiritual da nossa terra. Ele é que é a luz dos nossos caminhos. Já no tempo de Salomão, quando já se falava que um dia vinha alguém especial, que seria o lírio do vale, porque naquela época, como até ainda hoje, o lírio é a coisa mais pura, a flor mais pura que surge do pântano. Nós falávamos então, naquela época, pela leitura dos profetas, que viria um Salvador, que viria um Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo, na linguagem bíblica. E nós recebemos, através da permissão do nosso Pai Celestial, esta figura tão importante que influencia a nossa vida até hoje, e sempre vai influenciar. Jesus foi uma criatura é uma criatura tão fascinante na nossa vida, que a maioria dos escritores falaram de Jesus, escreveram sobre Jesus, porque é um assunto tão palpitante, e até hoje nós não entendemos a grandeza desse Espírito. Já sabemos, pela nossa condição aqui na Terra, que se a gente pedir alguma coisa para Jesus, Ele vai nos atender. Porque Ele falou que não nos deixaria sozinhos.
não nos deixaria órfãos, porque Ele pegou como governador espiritual da terra cada um de nós. E no dizer do nosso Chico Xavier, Jesus conhece a cada um de nós. Quando nós fazemos as nossas preces, Ele conhece o íntimo dos nossos corações e faz com que nós possamos sentir a sua influência benéfica em todos os instantes. Aqui nós estamos vendo a figura de Ernesto Renan, que nasceu no interior da França e desencarnou em 1892 em Paris. Foi um dos grandes e mais renomados filósofos, escritores e historiadores que a Terra já teve. E a França se orgulha até hoje do pensamento, das lições importantes que Ernest Renan trouxe para cada um de nós. Renan tinha uma certa aversão pelo Novo Testamento. Não gostava muito. Ele gostava de estudar mais o Velho Testamento com aqueles profetas antigos, com as suas histórias tão bonitas. E ele se aprofundou nisso. Mas um dia, ele vendo a procura e a influência que Jesus tinha nos homens, ele resolveu fazer uma pesquisa muito séria a respeito da vida de Jesus. E nós poderíamos falar muito tempo aqui a respeito dessa pesquisa que ele fez. Ele foi buscar nas histórias antigas, nos escritos dos evangelistas, no conhecimento dos teólogos, foi buscar quem que era essa figura. E resultado é que, depois de muito tempo, dele dizer para as criaturas que Jesus não era aquilo que a gente estava pensando. Ele estudou e soltou a sua pesquisa. A sua pesquisa surgiu para o conhecimento do mundo através deste livro, A Vida de Jesus. Escreveu maravilhosamente sobre o Cristo, de condição das mais pequenas até as grandiosas. E ele foi se maravilhando com esse personagem, porque não era alguém qualquer, era alguém que era um filósofo, um historiador que estudou, que percustou a história toda para saber quem era essa criatura. E depois que ele lançou para a academia, pela sua notoriedade na França, ele lançou pela academia e com a academia este livro, A Vida de Jesus, que foi um sucesso na época. Ele emitiu dentro do livro e fora dele as seguintes observações. Ele chegou à conclusão que a história inteira é incompleta sem Jesus. Toda a história da humanidade, se não tivesse Jesus, estaria incompleta. Depois, mais ainda, buscando nessa figura que nunca os historiadores, os profetas, os apóstolos, aqueles que andaram com ele, nunca o viu sorrindo, nunca o viu rindo, mas com a fisionomia totalmente diferente, que transmite para nós alegria, transmite coisa boa, serenidade, uma das coisas muito difíceis no mundo, para todos nós. É o fundador do cristianismo. A doutrina do bem, da paz e da harmonia de nós para com os outros e dos outros para conosco. E prossegue Ernesto Renan dizendo que as pessoas confundiam Jesus.
Uns queriam fazer de Jesus um sábio, o outro um filósofo, outro escritor, outro historiador, um patriota, o outro ainda, um homem de bem, e mais algum ainda, um moralista, um santo. Não foi nada disso. Foi um ser encantador. Quando a gente encanta com alguma coisa, essa coisa é encantadora. Nos toma por inteiro. Vem na nossa mente e no nosso coração. Quando nós conhecemos uma pessoa encantadora, nós já podemos ver as qualidades dessa pessoa. Nos chama a atenção. E se esse ser encantador nos chama para alguma empreitada, alguma tarefa ou alguma ideia, nós o seguimos, porque ele é encantador. Então, Ernest Renan ficou encantado com a figura de Jesus, porque ele estudou a fundo quem era Jesus. Aí outras pessoas fizeram a sua opinião a respeito do Cristo. Mahatma Gandhi, na Índia, todas as pessoas de bem, todas as pessoas que têm entre o povo, entre as seitas que lá existem, as castas, um coração bom e uma alma boa é chamada de Mahatma. Quer dizer, a grande alma. Mahatma Gandhi escreveu sobre Jesus: não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. O fundador do cristianismo foi Jesus. Trouxe um elenco de mensagens positivas, de sentimentos, de filosofias para a nossa vida, e que, à época de Mahatma Gandhi, que ele ainda estava vivo, ele entendia que nós não tínhamos compreendido ainda os ensinamentos do Cristo. Antes, ele dizendo que ninguém, que não conhecia ninguém que tinha feito mais para a humanidade do que o próprio Cristo. Allan Kardec, dizendo assim, que tem as suas bases no Evangelho e nas lições do Cristo. Todo aquilo que Jesus falou, a doutrina espírita estava prometendo. Que podia falar, que ia trazer um Consolador, que ia falar das coisas que ele já tinha abordado, e ainda muito outras que nós ainda não tínhamos conhecimento. Então, Allan Kardec, dizendo, o Espiritismo realiza o que Jesus disse ao Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para nós verdadeiros princípios da lei de Deus, e consola pela fé e pela esperança. Por causa dos ensinamentos de Jesus, das afirmações que ele fez nos seus ensinamentos, né? É que nós estamos aqui hoje. Porque ele provou para todos nós e disse que ele voltaria. Que ele ia para o Pai e voltaria. Ele disse aos discípulos, mais na intimidade, de que depois que tudo estivesse consumado, ele estaria de novo entre eles. Estaria de novo no meio deles. E isso aconteceu. Aconteceu de forma muito importante,
que nós não esquecemos até hoje a sua aparição para aquela mulher lá na beira do túmulo, para as pessoas que ouviram Cristo dizer isso e para os seus próprios discípulos. Então, o Espiritismo realiza o que Jesus disse no Consolador, repetindo aqui. Então, uma figura ímpar, uma figura que traz ao nosso coração o sentimento novo que o povo daquela época já estava necessitando. Era guerras das mais diversas, falta de amor, de acolhimento e de carinho de umas pessoas para com as outras. Veio Cristo e falou da lei de amor e de caridade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque ele dava dava a lição, mas dava também o seu conhecimento e o seu exemplo. Chico Xavier reconhecia em Jesus o instrutor, o idealizador da sua tarefa. Tinha vários mensageiros ajudando nesta missão de esclarecimento do Consolador de Deus na terra, Consolador de Jesus para todos nós. Então ele dizendo assim: não podemos ainda ter outra definição de Deus mais alta do que aquela de Jesus Cristo, quando o chamou de Pai Nosso. Um exemplo de que Jesus não era mais um fundador de uma doutrina importante na terra. Ele tinha a ligação com o Pai. Então, certa vez ele disse assim: eu e o Pai somos um. Que era sintonia, não é porque era a mesma coisa. Não era a mesma coisa chamar de Jesus de Pai, de todas as coisas. Mas ele queria dizer para nós que era a sintonia que ele tinha com o nosso Criador, com o poderoso artífice do universo que criou todas as coisas. Depois, ainda o Chico Xavier, dizendo: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Tantas religiões nós vemos hoje, tantas aquelas que falam que são cristãs, mas que têm o Espírito de Jesus, o Espírito do pensamento do Cristo no íntimo de cada criatura, trazendo à nossa vida aquilo que for melhor. A comunhão com o Pai, a prece, a oração, a sintonia com os bons espíritos, com os espíritos do Pai, era aquilo que Jesus infundiu e exemplificou em todas as pessoas que tivessem com Ele. Os espíritos benfeitores falam que todas as pessoas naquela época que esteve de frente a frente com Jesus, que olhou nos seus olhos, nunca mais foi a mesma pessoa. Porque era uma figura que transmitia para todos nós os bons sentimentos. Era como se nós estivéssemos ali na frente dele, na frente de uma árvore, que dá sombra, que dá brisa, que refresca a vida das pessoas. E nós estamos precisando disso hoje. Bons pensamentos, ideias do Cristo que não são novas,
são novas talvez para o nosso espírito, mas sempre está no nosso entendimento. À medida que o tempo passa, o nosso entendimento vai enlarguecendo e nós conhecemos melhor as razões da vida. Por isso, Jesus é aquele que traz para nós todo o bem. Jesus, ainda um pouco, Jesus foi aquele que teve a coragem de dizer para nós uma frase muito importante. Ninguém mais no mundo falou sobre isso, porque não tinha, não tem ainda a autoridade que estava junto dele. Ele diz assim, vocês conhecem essa frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que os nossos espíritos precisam. Nos dias atuais, quando ele disse também para nós que nós ouviríamos falar de guerras, de rumores de guerra, nós estamos precisando muito disso. De saber qual que é o caminho que nos foi mostrado há mais de 2000 anos, que esteve na nossa vida, que olhamos os livros, milhares e milhares de escritores escreveram sobre Jesus. Está na Bíblia, o livro das Escrituras Sagradas, como é chamado pela cristandade. Eu sou o caminho. A humanidade, todos nós, precisamos pegar o caminho. E o caminho, nós sabemos, mas precisamos viver, que é o caminho do amor, da paz, da harmonia. A verdade, mas não é a nossa verdade. Porque Emmanuel fala que verdade tem 3 facetas. Tem a minha verdade, tem a verdade do outro e tem a verdade de Deus. Nós precisamos enxergar, ter conhecimento, abrir a nossa mente para as verdades do nosso Pai Celestial. Deixarmos de brigar pelas verdades minha ou sua e ver a verdade de Deus, que ela nos fala tudo. A vida, por que é que nós estamos aqui? Estamos aqui também não para comemorar ou homenagear os nossos chamados mortos. Estamos aqui para comemorar a vida, porque eles continuam vivos, são os nossos parentes, são os nossos entes queridos, é a nossa mãe, o nosso pai, a nossa vozinha, os nossos filhos, os nossos irmãos. Eles continuam numa vida muito mais pungente do que essa nossa. Então, prezados amigos, é muito importante. E ele deu o exemplo daquilo que ele falou. Ele apareceria para os discípulos, como apareceu. Ele apareceria para as pessoas. E os historiadores falam que foi a primeira aparição dele, foi para 2 discípulos distantes dele, na estrada de Emaús. Emaús, hoje, é uma cidade pequena, a 11 quilômetros da cidade de Jerusalém, e que eles, como discípulos que conheceram, que viram de perto a mensagem do Cristo, ele quis se dar a conhecimento com as pessoas simples, com as pessoas do povo. Não apareceu em palanques, não apareceu em palácios, mas as pessoas que criam nele. É preciso que a gente possa compreender que muitas vezes Jesus está ao nosso lado, está no meio de nós, nos fala através dos seus ensinamentos, e às vezes nem percebemos. Somente a hora que ele
ele sumiu ali da cena, é que eles foram entender que Jesus estava conversando com eles ao longo do caminho e na chegada naquela casa. Que Jesus, o nosso Mestre, possa nos abençoar. Que possamos nesta noite levar para as pessoas que nós pedimos as nossas mensagens, o recadinho, nós possamos levar assim o nosso bom pensamento, a nossa boa vibração, como se fosse um ramalhete de flores que essas pessoas iam receber. Nós temos notícias que do plano espiritual, e através dos livros de André Luiz e de outros espíritos, que só de nós, só desses nossos amigos, esses nossos parentes do lado espiritual, receber lá a notícia de que nós colocamos o nome dele aqui, na esperança de receber uma mensagem, só isso é grande emoção para eles. Então, tudo vale. Mesmo que nós chegamos aqui e não recebamos hoje aquela mensagem que a gente quer tanto, mas para eles vai ser um momento de muita alegria, porque às vezes eles não podem estar junto de nós, não podem estar nesse ambiente, por causa das suas condições, do mesmo jeito que é aqui na Terra, do mesmo jeito que é aqui na Terra. Olha, vai lá que eu quero conversar com você, mas às vezes eu não posso em São Paulo hoje, às vezes as circunstâncias fazem com que eu não compareça, mas a minha lembrança é muito grande daquele encontro. Às vezes não escrevem para nós, mas estão aqui ao nosso lado. As outras vezes o nosso irmão João disse aqui, mas está aí do seu lado te abraçando. Porque a programação espiritual segue uma determinação do amor e da sabedoria de Deus. Que a paz de Jesus, esse grande mestre que nós traçamos algumas pinceladas a respeito dele, possa estar nos nossos corações, de todos nós, os encarnados e os desencarnados. Que assim seja. Obrigado. Que Jesus impactou na vida de todos que estavam convivendo com Ele naquele momento. Juro para vocês que eu sinto isso. Eu tinha vontade de estar presente, porque eu imagino como uma mulher que tinha hemorragia, que se lançou às vestes de Jesus, e o simples fato de tocar fez com que ela fosse curada.
eu fico imaginando o tanto que a presença de Jesus realmente impactou as pessoas. Só que Fábio nos fez lembrar que Jesus está presente. Porque ele diz que onde estivesse um ou mais reunidos em teu nome, ali ele estaria. E eu senti muito a presença de Jesus hoje aqui. E ele fez um convite maior a todos nós. Brilhe a vossa luz. Nós somos centelhas divinas. Por isso, antes da gente fazer a prece, eu queria que vocês, porque os passos que nos trouxeram aqui hoje, foi que nós recebêssemos mensagens consoladoras dos nossos entes queridos. E eu fiquei me perguntando, que mensagem eu estou mandando para os meus entes queridos? Nós estamos aqui aguardando, ansiosos. Será que veio para mim? Será que tem alguma mensagem para mim? Mas eu pergunto, que mensagem nós enviamos para eles? O quanto nós honramos os seus exemplos e a sua vida? O quanto nós honramos o seu amor? Por isso, antes da prece, eu queria convidá-los, olhem para a direita, para o companheiro da direita. Olhe para a esquerda. Todos nós aqui nessa noite estamos com o coração sedento de amor, sedentos do Cristo. E que possamos ser impactados, sim, através de um olhar um para os outros, da presença dele entre nós. Por isso, eu convido a todos agora. O Livro dos Espíritos nos diz que a prece tem 3 intuitos: pedir, agradecer e louvar. Não sei se vocês concordam comigo que essa noite só merece ser louvada. Então, convido a todos que fechem os seus olhos, sintam a presença de Jesus impactando nossos corações e fazendo brilhar em nós a nossa luz. E queremos louvar. Louvar por estarmos aqui hoje, ainda reencarnados com a oportunidade de resgatarmos os nossos débitos. Louvarmos ainda estarmos juntos dentro do lar, com as pessoas que temos que aprender a amar. Louvar a oportunidade de termos saúde, o alimento, o lar. Louvarmos a oportunidade de termos uma casa de oração que nos acolhe para receber nossas dores, nossos apelos e nossas aflições. Queremos louvar o trabalho desse medianeiro, desse intérprete dos Espíritos, que trabalha arduamente na seara do Cristo. Que a espiritualidade possa fortalecer os seus passos. Queremos louvar todas as mensagens recebidas a todos os corações dessa noite. E queremos louvar aqueles corações que nesta noite ainda não receberam a sua mensagem. E queremos louvar acima de tudo o amor infinito de Deus por cada um de nós. Que assim seja. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Antes de ler as cartas, o mentor sempre pede para a gente falar um pouquinho, né? Primeira coisa, embora já tenha sido bem esclarecida aqui nessa casa, a mensagem ela só vem na hora certa. E o mentor espiritual, ele opta
por recados pequenos, mas em maior quantidade de espíritos que escrevam, né? Porque para ele escrever 2, 3 cartas, 4 cartas só, com o envolvimento maior, o controle do médium, vai ter um desgaste e vai só aquelas 3, 4 pessoas que vão receber alguma coisa, né? Então, a maneira de trabalhar do mentor, ele é muito rápido, eles são muito disciplinados. Chegou o final, não adianta, eles cortam até a comunicação, né, do espírito. Aí eu tenho 2 cartas aqui no final que eles não deixaram nem o espírito escrever, nem quem que era, mas aí o mentor já veio, me acalmou, fala que no final fala pra gente, e a gente fala, né, transmite. Eu tenho só um esclarecimento para fazer aqui. A vibração maravilhosa, gostei muito, todo mundo no silêncio, e a música ótima, né, harmoniosa. Eu quero pedir para vocês, que isso me traz até um constrangimento, mas são ordens do alto e tem uma explicação para isso. No momento que a Janete e o Silas estão ali cantando, eles vieram preparados para isso, eles estão numa faixa vibratória para o trabalho da psicografia. Então, e vários espíritos com eles ali ajudando naquele trabalho. As pessoas que estão na assistência com ótimas intenções, com boas intenções, né, claro, e acha aquela música boa, tem a tendência de acompanhar. Mas quando isso acontece, o mentor já vem e já fala, pede para parar. Porque ele fala o seguinte, que quando isso acontece, há uma... Eu não sei dizer, eu não entendo muito disso, há uma dissonância aí, há uma quebra de sintonia em vez de ajudar. Aí ele pede para parar. A gente acha assim que, por exemplo, se for um congresso, uma coisa, todo mundo quer, vamos, todo mundo, né? Vamos todo mundo cantar. Mas nesse momento, a missão da música é a harmonia integral. Esses espíritos estão ali ajudando. Fica parecendo assim, esse médio é enjoado demais, né? Cheio de coisa. Mas é isso só, tá, gente? Que eu queria esclarecer. E a primeira carta é sempre do mentor espiritual. E depois vem os recadinhos. Quando a gente terminar de ler todos, a gente convida as pessoas para pegar, tá? Então vamos lá. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que viestes? E aproximando-se dele, o tomaram e o prenderam. Mateus 26, 50. Queridos irmãos, Jesus nos ampare e ilumine. Nesta passagem em que o mestre é preso, entregue por Judas, podemos tirar grandes ilações. Mesmo tendo Judas traído o mestre, nosso Senhor, sabedor de todas as ações, o chamou de amigo, com sorriso e alegria. Mostrava-nos o mestre o que devemos fazer diante de todos aqueles que nos circundam. Quantos irmãos ainda encarnados que margeiam o erro e fogem da disciplina,
E nós outros, que acreditamos nos enquadrar em todos os padrões de realização espírita, os tratamos como com aquele leve desdém, na suposição íntima que somos melhores, e exteriorizamos o rosto sereno, mas com a alma em turbilhão de descaso. Quantos que estão na condição de desequilibrados, nós os levamos à conta de excluídos de nossas orações e apreço. Meditemos nisso. Carinho do irmão Fernando.